No Brasil, o carnaval é uma das épocas mais esperadas do ano. E não existe carnaval sem glitter, sem fantasia, sem cerveja. E esse é o assunto do nosso episódio do Indústria de A a Z. Se liga nesses bloquinhos. No primeiro bloco, a gente fala sobre cores, glitter e toda a alegria que a maquiagem faz. A conversa é com o Pablo Arruti. Ele é diretor da Zincolor. No nosso segundo bloco carnavalesco, a gente vai falar sobre fantasias. Como é que esse setor se prepara aí para atender a toda a demanda do carnaval? A conversa é com o Michael Smitas. Ele é diretor de marketing e venda do grupo Abracadabra. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a cerveja, que é um dos itens mais queridinhos do carnaval, né, gente? A conversa é com Paulo Petroni. Ele é diretor da Serve Brasil. E ele vai explicar como o setor se prepara desde o ano anterior para atender a alta demanda nesse período do ano. É isso, pessoal. Continue com a gente. Ô, Pablo, se tem uma coisa que o carnaval segue à risca, é explosão de cor, é glitter, é maquiagem. E eu acho que essa deve ser uma época muito boa para a Zincolor, né? Com certeza, é isso que a gente proporciona, é isso que a gente quer trazer para o mercado. O público busca muito a nossa empresa, nossas experiências, e a gente tem um momento de ter muito contato com as pessoas, apresentar produtos inovadores. Então, realmente, carnaval é uma época, inclusive por conta do clima, as pessoas estão muito ao ar livre, então nossos produtos se encaixam perfeitamente. Mas se vamos falar um pouquinho do produto em si, da Zincolor, do que são feitos os produtos? O que é a Zincolor? A gente trabalha com produtos ecologicamente responsáveis, voltados para a pigmentação corporal, tanto no ambiente de maquiagem, quanto no ambiente de entretenimento, escolar. No caso, a gente vende o Zinc, que foi o produto fundamental que a gente fabrica aqui na fábrica em Lauro de Freitas, que é composto de amido de milho, corantes alimentares e conservantes, voltados para uso de todas as formas. É um pouco difícil de explicar, são pigmentos em pó, que as pessoas utilizam atirando nas outras, pintando o corpo, pintando o chão, pintando superfícies, e depois ele sai com certa tranquilidade. A gente vende também o pó de estrela, que é um glitter mineral, que vem para substituir o glitter tradicional feito de plástico, que é muito poluente. O glitter mineral ele é muito mais macio, ele voa, é bom para maquiagem também, para produção artística. A gente vende o astral, que é o glitter em pasta. Todos esses produtos são embalados em diversos tamanhos, né? A gente tem vários produtos diferentes. Então, a gente sempre inovando, é uma empresa voltada a inovar e trazer produtos que façam a diferença no momento do entretenimento, da criatividade do público. Quando você me fala desse pó colorido, só me vem em mente, assim, aqueles festivais das cores, indiana, aquela coisa bem Exatamente. colorida, né? Menina, eu penso, deve ser muito difícil para limpar isso. Como é que faz? Não, na verdade, a sensação que dá é justamente essa. Essa é uma das coisas que a gente tem que educar o mercado. Como é um produto novo no Brasil, as pessoas têm a perspectiva de que aquilo ali vai ser muito difícil de limpar, porque é muita tinta, mas na verdade, depois que as pessoas têm contato com o nosso produto, elas percebem que é muito mais fácil de limpar do que parece. Ele é tão fácil como maisena, porque ele basicamente um amido de milho, né? Que quando ele cai na sua pele, ele cobre, mas ele é um pó muito fininho. Então, depois você tira o grosso a seco, e quando lava a molhado, passa sabão e sai tranquilamente. Então, não mancha a roupa, não mancha a superfície. A gente está há 10 anos no mercado e não tem esse problema com manchas, nenhum tipo de alergia ou coisa do tipo. Gente, então é só água e sabão, lavou, tá bom. Água e sabão, exatamente. Meu Deus, e qualquer um pode usar, assim, adulto, criança, cachorro, papagaio? Exatamente. Inclusive, as crianças são o público que sabe brincar melhor com nossos produtos, porque elas têm menos apego a essa defesa que a gente adquire quando a gente vai crescendo, de não se manchar, não se melar. A criança gosta de brincar mesmo, de jogar tinta uns nos outros, e o Zin ele é seguro para que seja jogado uma nas outras pessoas com cuidado, obviamente, nas quantidades adequadas, sem que exista nenhum dano. A criançada adora, mas os maiores também adoram, os idosos também adoram, porque é uma questão de desprendimento, de se divertir sem ficar se preocupando muito com a imagem que você tem. E no fim das contas, as imagens são muito bonitas, as fotos, as pessoas coloridas. Se você vê que as pessoas estão felizes, sorrindo, geralmente com um sorriso muito grande na cara. É uma alegria, inclusive, para a gente ver as pessoas experimentando nossos produtos, porque elas realmente ficam muito alegres. Nossa, deve dar ensaios fotográficos aí maravilhosos. Exatamente. Legal. E agora uma dúvida. Eu estou pensando aqui usar esses produtos, a Zincolor, no carnaval. Qual que é a durabilidade desse produto, assim? Porque a pessoa vai estar lá, passa, vai suar pra caramba no bloquinho. Como é que faz? Sim. Cada um dos produtos ele vai ter uma fixação diferente
e a aplicação desse produto vai ter uma aplicação, uma fixação diferente também. Os pigmentos em pó, se você passar ele na pele, por exemplo, e você ficar suado imediatamente, ele vai fixar um pouco mais, porque ele vai ganhar um contato maior junto com o suor, com a água que cai por cima de você, na sua pele. Se for seco e você passar a mão, ele vai sair de cima. Depende da roupa também, mesma coisa, se for molhado, se for seco. Tem algumas pessoas que usam com creme hidratante. Isso no caso do zinc, que são os pigmentos coloridos. No caso do pó de estrela, também tem várias formas de aplicação. Ele, com certeza, sai muito mais rápido do que o glitter tradicional, porque o glitter tradicional ele tem partículas que permanecem do mesmo tamanho. Quando você arrasta ela, inclusive, ela arranha a sua pele. E o pó de estrela, por ser um mineral macio, ele diminui a granulometria. Quando você arrasta ele vai diminuindo até que ele se reintegra à natureza, como se fosse uma poeira bem fininha, igual uma areia, né? Então ele vai durar aquela noite, aquele dia que você usar. Seguramente quando você chegar em casa, a depender de cada pessoa, da quantidade que a pessoa use, do que ela passou, ela vai ter mais ou menos cor e brilho no corpo dela. Mas quando ela chegar em casa, ela toma banho, ela vai se limpar, ela vai estar novinha no outro dia, pronta para outra. Massa. E as Incolor, bom, você disse, né? Você deu o exemplo desse glitter, por exemplo, que ele é biodegradável. Vamos falar um pouco sobre a inovação, o produto inovador das Incolor? Que inclusive ganhou vários prêmios já, né? A Zin, ela é uma empresa inovadora, na verdade, todos os nossos produtos são inovadores, a gente não faz nada que já existe no mercado, a gente tenta trazer justamente, é arriscado trabalhar com inovação, mas a gente tenta trazer coisas que não existem no mercado. O pó de estrela, que é o nosso glitter mineral, lançamos em 2017 e acreditamos que continua sendo o melhor glitter ecologicamente responsável disponível no mercado. O Astral, que é a versão em creme, que tem em pasta ou em gel, cada pessoa chama de um jeito, também vem para o mercado como algo inovador. O Zin, que a gente lançou em 2013, que é o produto inicial da casa, também já teve uma série de prêmios de inovação do processo produtivo, junto ao Senai, a FAPESB. A gente está agora, acabamos de ganhar mais uma rodada de inovação para o lançamento de um outro produto que ainda não tem nome. Agora em 2022 a gente começa. Vai em primeira mão pra gente! Vai em primeira mão pra gente aqui. Estamos começando. A gente está começando o desenvolvimento dele, vai passar aí 11 meses em desenvolvimento junto com o Senai Semateca aqui em Salvador. Espero que em 2024 a gente volte a conversar, Judite, antes do Carnaval, e eu anuncio aí mais um produto inovador que a empresa pretende colocar no mercado. Nosso papel é esse, trazer alegria, inovação, criatividade, interação saudável entre as pessoas, que a gente precisa se alegrar, e depois de toda essa pandemia e tudo que a gente vive nesse país, é importante a gente ter sempre um momento onde a gente pode extravasar, alegre com nossos familiares, com nossos amigos. Em um ambiente de carnaval ou não, fazer do ano todo o mais carnavalesco que seja possível, ou mais alegre. Então, é isso que a gente tenta trazer com inovação, com qualidade, com excelência nos seus produtos. Esse é o nosso trabalho. Legal. E agora, só queria que você contasse para mim como é que está sendo, assim, o carnaval chegando. É preciso um planejamento muito grande, né? Porque imagino que deve aumentar bastante, né, as vendas nesse período. Sim. Conta para mim o que envolve da indústria. Eu queria entender o que envolve da indústria da Incolor para poder dar conta de toda essa demanda. Eu fico feliz com a pergunta, porque sempre é difícil inovar. A gente tem um processo produtivo único, né? É nosso, só a gente que fez, e a gente vai evoluindo ele constantemente. E isso traz mais complicações industriais para a nossa realidade do ponto de vista de fornecedores, tanto prestadores de serviço quanto de equipamentos, matéria-prima. A pandemia dificultou muito esse processo. Existem muitas matérias-primas que a gente não conseguiu ter o mesmo acesso antes desse verão. O mercado está se comportando de forma completamente anômala por conta de todo o impacto que foi sofrido pela indústria do entretenimento. Várias produtoras de evento fecharam, o perfil da produção de evento mudou, a flutuação do mercado, a sazonalidade mudou completamente. Para completar, a gente fez um processo a gente está completando um projeto de inovação do processo produtivo junto com a FAPESB daqui de Salvador também. E eu tive uma série de problemas na reestruturação. É isso que eu estou fazendo aqui. Você está vendo que eu estou até um pouquinho... eu estava ali junto às máquinas, eletricista, caldeireira, etc., fazendo alterações finais para justamente capacitar a empresa para atender
uma demanda crescente dos nossos produtos. Só para Contudo, tem que reconhecer. Só para o ouvinte saber, desculpa interromper, enquanto Por você favor. está falando, né? É porque você está aqui todo suado, descabelado, mas é porque você estava na correria para dar conta dessa Exatamente. demanda, Eu né? estava no chão de fábrica agora mesmo. Eu até antes de começar a reunião, eu fui chamado ali para poder fazer uma avaliação sobre um problema que está acontecendo ali e vou voltar para ali assim que a gente acabar aqui. E na verdade, esse é o que eu dizia. Para o carnaval, realmente a demanda cresce, a atenção dos nossos produtos cresce, é um momento de oportunidade. Mas esse ano é um ano especial. A gente teve uma flutuação do consumo que foi diferente dos outros anos. A gente teve um outubro muito forte, um novembro mediano, normal não seria o reverso. Janeiro teve uma grande demanda de revenda, ou seja, de pequenos compradores. A revenda, os lojistas, eles compram nossos produtos e revendem para pequenos compradores. Já os produtores de evento, que fazem grandes eventos, festivais, etc., ou grandes ações de marca, ativação, esses eventos foram menores esse ano, na minha opinião, porque o mercado tá quebrado, né? De certa forma, ele está se comportando de uma forma diferente. Não é que não existam os contatos, mas existe de uma forma, é como se fosse um recomeço, sabe, Judite? Eu acredito, a Zincolo se preocupou durante o período de pandemia em se manter viva, se manter inovando, na medida do possível, porque a gente acreditava que se a gente conseguisse se manter vivo para depois da pandemia, a gente ia estar na frente para poder liderar esse mercado de inovação no mercado de artigo para festa, de cosmético artístico, e a gente está aqui para isso. Mas realmente um grande desafio. Normalmente já é um grande desafio esse período do ano, mas no contexto atual está sendo mais desafiador. Mas a gente está aqui para isso e vamos lá. Mas agora, pelo menos com uma visão para dias melhores, como é que está a sua expectativa? Eu tenho o meu planejamento na recuperação da pandemia para a gente, ela começou a se tornar um assunto superado a partir do segundo semestre do ano passado. Começou a se tornar, eu te digo. Eu considero que o ano de 2023 é um ano de crescimento constante, mas ainda com a turbulência herdada do processo da pandemia. Então, eu acredito que em 2023 a gente deve recuperar o nível que a gente estava antes da pandemia e em 2024, com a inovação em produtos e com o resultado das inovações e dos produtos que a gente está desenvolvendo esse ano, a gente volte a ter um crescimento significativo. Mas o mais importante para a gente era retornar ao patamar pré-pandêmico anual, porque o mensal às vezes não satisfaz. Você faz um mês muito bom, mas depois você tem outros meses irregulares. A gente está com o planejamento de fazer um ano de 2023 de recuperação de patamar e um ano de 2024 de voltar a crescer com intensidade. A gente está com tudo preparado para isso. Vai ser um ano de muito trabalho, mas a gente vai conseguir. Legal. Considerações finais? Não, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de falar. Eu espero que dê certo aí a entrevista e que muitas pessoas tenham um pouco mais de informação sobre os desafios aí do mercado de artigo para festa nesse período do ano. E tamo junto, precisando da gente, @zincolor.com. Você também, Judite, tudo que precisar, é só entrar em contato com a gente tira todas as dúvidas que precisar, ok? Tá certo. Muito obrigada, Pablo. De nada, Judite. Não saia daí que já já a gente vai para o Bloco da Fantasia. Michael, gostaria que antes você falasse um pouquinho, nos apresentasse a Sul-Americanas e todo esse grupo de fantasias do qual você faz parte. Legal. Bom, a gente é um grupo grande, a gente é a maior marca de fantasias do Brasil. A gente está presente aí desde 1995 na vida dos brasileiros, realmente pioneiros, masters, assim, no que se diz respeito à fantasia aqui no Brasil, desde o atacado até o varejo, nesse grupo que a gente chama de Sul-Americana e Abracadabra. Então, se você mesmo, adulto, ou tem filhos, primos, netos, enfim, já usou fantasia, tem uma grande possibilidade de que essa fantasia tenha sido fabricada, criada e desenvolvida por nós. Então é muito legal ter feito parte e continuar fazendo parte da vida aí dos brasileiros num aspecto que é tão legal, que é a diversão, né? É verdade. E se tem, assim, uma época do ano que bomba de fantasia, é justamente agora, o carnaval, e eu queria entender de vocês, assim,
Como que vocês se planejam para poder atender uma demanda em um mercado tão aquecido como está sendo agora? Sim, é bem difícil você pensar em carnaval e não pensar em fantasias, né? Eu acho que todo mundo espera essa data aqui no Brasil, a galera já até acaba o ano já pensando nisso, né? Na continuação do Ano Novo junto do Carnaval. E é incrível, né? Ver, enfim, milhões de pessoas indo para as ruas, famílias, enfim, cada vez mais, assim, todo mundo se incentiva a participar e estar fantasiado, né? Que acho que é uma época que você realmente tem que se permitir estar disposto a se divertir mesmo e colocar uma fantasia no corpo, ir pra rua ou comemorar com os amigos em casa, enfim, é uma época incrível, pois se junta, né? Tá todo mundo É, junto e é se tudo de divertindo. bom. Tudo de bom. É. Mas se você pensa carnaval, agora entra fevereiro, né? Fevereiro tem carnaval, todo mundo começa a pensar em carnaval agora, a gente já tá pensando desde o ano passado. Desde meados do ano passado, a gente já começa com a equipe de produtos, senta, revê, né, dados dos anos passados para entender quais são as tendências, né, conversa com os clientes, entende quais são as tendências, quais são os produtos que deram certo, que a gente tem que apostar e começa o planejamento comercial e de produto para o ano seguinte. A gente entra em contato, então, com, enfim, lojistas do Brasil todo, né? Inclusive, somos lojistas também, né? A gente tem nossa rede de lojas de fantasias, que é a Abracadabra, que hoje já é a maior rede de lojas de fantasias também. Então, é legal que a gente entende muito, tanto o consumidor final quanto o cliente, pessoa jurídica, né? Entende junto deles e começa a fazer esse planejamento. Isso em outubro, novembro, a gente já sai para vender as coleções de carnaval, né? Então começa bem cedo mesmo. Isso são as lojas que compram, né, já em outubro e novembro para Isso, já terem o lojas de estoque para brinquedo, vender. de festas, de presentes, hotéis, organizadores de eventos, enfim, a gente tem milhares de clientes espalhados pelos quatro cantos desse Brasil gigantesco que estão dispostos a conhecer nossa linha e levar elas para os seus clientes, né? Principalmente lojas de fantasia, lojas de festas, nessa época específica, mas também lojas de brinquedo. A gente mesmo tem orgulho de falar que criou essa cultura junto de lojas de brinquedo, por exemplo, de incentivar o carnaval para a criançada também, né? É muito legal ver crianças se divertindo, estando na rua fantasiadas, elas É uma gostam bastante gracinha. dessa época. É, Sim, é totalmente. muito legal. Agora você disse, né, que vocês fazem um planejamento todo, ele começa ainda no ano anterior, onde vocês já pesquisam aí, estudam as tendências. Eu quero saber o que está sendo de tendência para esse ano no Carnaval das Fantasias. Então, o carnaval, ele é engraçado, assim, né? Ele é a gente não tem sempre uma coisa muito forte para falar de carnaval. Carnaval, como são muitas e muitas pessoas, é uma venda extremamente pulverizada por todos os tipos de coleções, né, que a gente chama. Mas a gente criou uma linha super legal. A gente vem de anos de pandemia, né? Então a gente tá muito com expectativa muito boa para esse ano, mas um pouco antes da pandemia a gente criou uma coleção de bloquinhos, específica para adultos de bloquinhos, uma pegada mais de moda, moderna, assim, que foge um pouco da fantasia tradicional, traz ainda um pouco, né, dessa diversão que a fantasia traz, mas com uma pegada mais de moda. E tem sido um grande sucesso essa linha. E o que as pessoas procuram mais, assim, vocês têm algum perfil ou não? Porque foi o que você disse antes, é muito pulverizado, né? Sim, exato. Então, por a gente ter a loja, a gente consegue saber bem assim o que tem saído, o que sai ano após ano, né? Mas carnaval é engraçado. A gente também tem outra época do ano que é muito forte, que é o Halloween. Quando você pensa em Halloween, por exemplo, eu gosto de comparar os dois porque são as duas melhores épocas do ano. No Halloween, você pensa em Halloween, você já tá mais voltado, não é aquele Halloween igual nos Estados Unidos, que você tem uma variedade também é muito pulverizada, que a galera tá mais voltada para as fantasias de horror. No carnaval, você basicamente pode ser o que você quiser. Então, são muito fortes os personagens, né? Aquela galera que gosta de se vestir com caracterizado de cultura pop, né? Então, personagens licenciados, que a gente detém algumas licenças, né? Aham. De produtos realmente
autorizados pelas marcas detentoras, grandes marcas do entretenimento, mas varia muito. Então o cara pode ir de fantasiado de profissões, fantasias que a gente enxerga são muito fortes por ser uma época que é muito verão também, né? É verão e é muito calor. Então fantasias mais curtas, mais leves, que a galera gosta mais, né? Então, mas é muito pulverizado mesmo. A gente, lógico, como eu disse, em termos dos personagens, é sempre o mais forte, especialmente entre as crianças, mas tem de tudo, assim, no carnaval. É realmente a venda mais pulverizada que tem. O carnaval é um dos períodos que vocês mais vendem, né? Isso, Qual que é a expectativa de venda para esse ano, sobretudo depois de anos tão penosos como foram os anos exato, anteriores de pandemia, né? perfeito. Sim, a expectativa é muito boa, Judite. A gente vem de 2 anos aí de pandemia, né? O último carnaval, de fato, que teve organizado, enfim, galera na rua, foi em 2020, né? Que aí logo depois já começou a pandemia. E a gente vem de 2 anos aí que ia ou não ia o carnaval, acabou sendo cancelado. Até que tivemos meses, né, razoáveis, assim, perto do que poderia ter sido. Acho que o pessoal ainda, né, esboçou, comemorou um carnaval em casa, então a expectativa que a gente tem para esse ano, com os blocos voltando nas principais cidades e em cidades do interior, enfim, todo mundo realmente ansioso com a volta, é muito grande. Então a gente já fez um resultado em termos de vendas que já passou os últimos 2 anos, claro, e já chega nos níveis de pré-pandemia, né? O que é bem legal pra gente. No varejo também a gente está com expectativa muito alta, a gente já começa, né? Esse fluxo começa agora, nas lojas já começa muito forte agora, né? No começo de fevereiro, ele dura ali uns 15 dias de pico, né? A galera procurando, o brasileiro tem essa mania, a gente que tem loja assim, sabe, gosta de deixar tudo para a última hora. E Sim. aí então acaba acumulando bastante gente nas lojas, mas fica aquele clima gostoso, né, de comércio bombando, assim, galera se divertindo, buscando. E é um segmento legal, né? Tudo muito colorido, muito divertido, tudo que mexe com festa, eu acho que é um pouco. Então, expectativa muito boa e já começou aí mês de fevereiro em bons níveis. Vamos nessa. Que coisa boa, parabéns, muito sucesso. E já já a gente vai para o bloco da cerveja, não saia daí. Paulo, o carnaval, pelo que eu saiba, é um dos períodos onde mais se consome cerveja, né? Esse período corresponde a um pico de venda no Brasil? Como que é? Sim, Judite, o carnaval ele representa o nosso pico de consumo, né? Pico de venda e de consumo aqui no Brasil. De fato, o verão, como era de se esperar, é, dentro da nossa sazonalidade, o período de maior produção e comercialização de cerveja, né? Então a gente tem no carnaval o primeiro pico, seguido do Réveillon, que também não deixa a gente muito triste, não. É um período aí bem animado, né? O finalzinho de ano até o carnaval. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa Senhora, e como é que é o planejamento para dar conta dessa demanda que é tão grande? É bem interessante isso, porque ao longo do ano a gente tem uma flutuação mais ou menos nos meses de baixa, né, como abril, maio, agosto, a produção ela fica em torno de 900 milhões de litros por mês, chegando num pico que muitas vezes ultrapassa 1,4 bilhão de litros, que é o caso do mês de janeiro, fevereiro, né? Então você vê, é uma flutuação bastante grande. Então as empresas elas se planejam para ter todos os aspectos de manutenção, parada de linha, controle de estoque, inventário, nos períodos de baixa, né? Mas também da produção daquelas SKUs, daquelas marcas e embalagens de menor volume nesse período de baixa. Desculpa, o que é uma SKU? É a unidade mínima do produto, né? Então é a marca, a embalagem específica daquele produto. Então é uma marca X de 300 ml de vidro, por exemplo, né?
Então você tem apresentações que ela tem um volume muito pequeno e fica levando você a ter que virar a linha, fazer a troca da linha muito frequente para lotes pequenos. Então se reserva o período de baixa para poder ter a produção desses lotes anuais. E aí vai chegando outubro, novembro, não tem para ninguém. É pauleira nas linhas de produção. E fica aqui até um convite para você conhecer uma das nossas grandes fábricas, que é impressionante. Mal você consegue ver a tal velocidade de envasamento dessas linhas, né? Nossa, se tiver é um negócio aqui perto, impressionante. Qual que é a mais próxima aqui de Brasília, de onde a gente está gravando? Daqui de Brasília, das grandes fábricas, talvez Uberaba, que é a mais recente, né? E a mais moderna que a gente tem no Brasil. É uma fábrica que ela está produzindo por volta de 1,2 bilhões de litros por ano, né? Absolutamente automatizada. Então não tem para ninguém não. Chega, como eu te falei, novembro, dezembro e janeiro é pauleira na produção. Você disse mesmo, né? São mais de quantos? 1,4 bilhão de litros por mês nesse período? No nosso período de alta, né, o verão, a gente atinge 1,4. Esse mês aqui, a gente, fevereiro, vai ultrapassar 1,4 bilhões de litros. Bilhão, né? Bilhão de litros produzido. É muita coisa. Não, Veja, o Brasil, o ano passado, ele fez por volta de 15,5 bilhões de litros de cerveja. Produziu, né? E o que nos faz o terceiro maior produtor mundial desse produto. A China está na frente com os 35, Estados Unidos 22, 23 e o Brasilzão está aqui chegando nos 15,5. Olha só, gente, E potência. nós estamos trabalhando, não dá para fazer previsão porque tem muito, mas nós estamos trabalhando fortemente na indústria para ter um crescimento que a gente chegue aí a 15,6, 15,7 bilhões de litros de cerveja. Nossa, muito interessante. Agora eu imagino, para dar conta de 15,7 bilhões de litros de cerveja, gente, deve ter muitas pessoas que trabalham para fazer com que o copo ali de cevada chegue até a mão do consumidor, né? Ou até um pouquinho mais que isso, né? Que a cevada, que o lúpulo evolua na cadeia produtiva e chega até os mais de 1.200.000 pontos de venda que comercializam o nosso produto toda semana, né? Então nós temos uma população de mais ou menos, a GV fez um estudo há uns 3, 4 anos atrás, nós até precisamos atualizar isso, mas são mais de 2,2 milhões de pessoas, é quase a população de Sergipe, que vivem no Brasil do negócio cerveja. Desde o setor agrícola, né, até os pontos de venda, bares, restaurantes, vendedores autônomos, assim por diante. Como a gente costuma dizer na Serve Brasil, do campo ao copo, nós temos 2,2 milhões de pessoas no Brasil que vivem do negócio da cerveja. É muito lucrativo, é um setor muito importante para o Brasil mesmo. E aí vem também a minha próxima pergunta, né? O Brasil, ele é autossuficiente em produção de cerveja? Ele é, sim, né? Apesar de tudo isso, a gente está trabalhando, chegando esse ano aqui, 2023, eu estimo que a gente vai estar chegando próximo dos 85% de utilização da capacidade fabril. Nós não somos suficientes nos insumos, né? Então, tanto a cevada quanto o malte, nós não conseguimos ter 35% da matéria-prima, né, necessária para isso. A gente ainda importa 60%, talvez um pouquinho mais que isso, tanto do Cone Sul quanto alguma coisa da Europa e dos Estados Unidos. A cultura do lúpulo merece um destaque, porque até 5 anos atrás ela era 100%. Lúpulo é um pirlim-pim-pim que a gente coloca para dar o amargor, uma sensação um pouco diferenciada na cerveja. E tanto os tipos de lúpulo quanto a quantidade de lúpulo, ela dá mesmo notas diferentes na cerveja. Ela dá uma diferença na experiência do consumidor ao absorver o produto, né? Até 5 anos atrás, 100% desse produto era importado, né? Nós introduzimos aqui no Brasil, aliás,
O nosso Centro Cervejeiro da Serra, lá em Teresópolis, é pioneiro nessa questão. É onde a gente tem a maior plantação de lúpulo, já na sexta safra aqui no Brasil, mas ainda é muito incipiente, né? Ainda o volume produzido não é suficiente para atender de maneira representativa a nossa produção local. Legal. E o Brasil exporta cerveja também? Exporta, né? Mas o Brasil tem uma característica muito de atender a demanda local. A nossa corrente de comércio, fora das importações dentro dos próprios grupos, ela não chega a 2%. Importação mais exportação, né? Então o Brasil tem um mercado tão grande, tão ainda a ser explorado, que a gente vê muito foco das empresas grandes, médias e pequenas no atendimento do seu mercado local. Tem gente que não gosta que eu falo isso, mas cerveja não é um bicho que gosta de andar muito, sabe? Se anda muito, ela fica meio chata, esquenta, esfria. Então, cerveja é um produto local, né? Na minha visão, pelo menos. E é por isso que essas questões, apesar de ter casos notórios no mundo, essas questões de exportação, elas perdem um pouco do valor, né? Eu tenho um conceito mais apropriado de cerveja como sendo um produto da localidade, né? Uhum. E como que foram esses últimos anos devido à pandemia? E qual a expectativa para esse ano também, né? Em que se espera que muita gente vá para as ruas no carnaval. Sim. Não, de fato, o desafio que se enfrentou com a pandemia, para todos nós, né, ele foi muito grande. Então, a restrição de circulação, o fechamento dos bares, restaurantes, dos eventos, né? Você sabe que aqui no Brasil a gente patrocina mais de 10 mil eventos por ano. Meu Deus. O setor cervejeiro participa ativamente de mais de 10 mil eventos por ano. Ou festas, seja, né? a rota da cerveja não fica só na cerveja, tá em muitas outras não camadas, é só carnaval, né? É festa junina, é festa do peão, é aniversário, tem de tudo. Onde tem celebração, tem a bebida cerveja. da moderação. Né? Boa. Então, a pandemia, ela trouxe, e eu vou resumir isso aí, Judith, em dois aspectos, né? Primeiro, os canais de distribuição, eles mudaram de uma maneira muito rápida. Então, aquilo que escoava mais nos bares e restaurantes, ele restringiu e a circulação passou a ser, de uma maneira assim, muito abrupta por supermercados, né? Hipermercados, mercados pequenos, médios e grandes, né? E você tem uma característica diferente de consumo, porque o consumo no supermercado é em casa. Então, Sim. você compra e leva para casa. E tem toda uma diferença, né, de preço, de precificação e de embalagens. No mercado do bar, restaurante e evento, o consumo é local, né? Então, novamente, você tem Isso levou o quê? Uma mudança de mix entre o produto que é retornável do produto que é descartável. Então, você teve também uma inflexão importante nisso aí. E as empresas tiveram que... Imagina quem só vendia chopp, né? Porque você tem muita cervejaria de pequeno porte que não conseguiu ter um volume, um capital suficiente para ter uma linha de lata, uma linha de vidro, né? De embalagens unitárias. E tem um faturamento muito determinado pelo barril de chopp. Mas barril é bar, restaurante, eventos, festas, né? Então o impacto foi impressionante. As pessoas precisaram se reinventar, foram obrigadas a ir, senão fechava o negócio, né? Talvez não venha ao caso, né? Mas durante esse período a gente fez uma série de trabalhos alternativos para poder dar sustentação financeira para essas empresas que ficaram sem chão, né? Ficaram literalmente sem chão. Então, aos poucos, né, foi retomando. Né, me parece que agora a gente tem, com muita responsabilidade, com muito cuidado, um cenário que propicia aí a volta não só do carnaval, como das festas, né, dos bares, dos restaurantes. Eu acompanho muito, todo mês, a questão dos preços, né, da inflação do setor, a inflação da cerveja, como é que ela está se comportando.
Claro que são médias, né? Mas eu tenho notado que os grandes fabricantes, os pequenos fabricantes, eles têm domado um pouco os aumentos de preço para bares e restaurantes, exatamente para voltar a restabelecer uma saúde financeira para a cadeia como um todo, né? Porque foram todos muito afetados com isso aí. O que eu quero dizer com isso é que os preços aumentaram, acredite, menos em bares e restaurantes nesse último ano do que aumentou nos supermercados. Então isso me mostra que a gente está tendo uma volta daquele equilíbrio anterior à pandemia, né? Onde você tinha um consumo maior em bares, restaurantes, do que em supermercados, e um consumo maior de retornáveis, embalagens que têm circulação, do que dos produtos descartáveis. O pêndulo está voltando. Entendi. Agora, você estava falando sobre essa questão dos produtos retornáveis, dos produtos descartáveis e a questão da sustentabilidade, como é que fica? Você explica um pouquinho para a gente como que funciona todo esse trabalho de reutilização do material, de reaproveitamento de material, porque assim, as pessoas bebem cerveja, mas tem que também pensar sempre na sustentabilidade, né? Tá perfeito. Tá perfeito. Você é novinha, né, Judite? Mas nem tanto, não. Papai e mamãe devem lembrar que a indústria da cerveja ela começou com as embalagens retornáveis. A gente não tinha, mesmo na década de 80, que não faz tanto tempo assim, majoritariamente o mercado ele era com os vasilhames. Então você levava os vasilhames no supermercado, o casco, né? Deixava lá, pegava uma fichinha, comprava o teu produto e no caixa, se não tinha aquilo, você pagava pelo vasilhame. Então é uma indústria que nasceu com a questão da circularidade das suas embalagens no seu DNA. Né? E nem se falava de economia circular, sabe? Não se tinha esses temas. É porque é o modelo de negócio mais apropriado para isso. Enfim, a comodidade, né? A conveniência ao longo do tempo levou à introdução desse excelente produto para um nicho de mercado que são as embalagens descartáveis, tanto de vidro quanto de lata. Né? E ela exige mesmo todo um trabalho de logística reversa. Mas como eu te disse, nós atendemos semanalmente a indústria como um todo, cerca de 1.200.000 pontos de venda, que é muito superior ao número de cidades que você tem no Brasil, né? Claramente. Então tem muito local que nem é cidade e tem cerveja. Né? Então a gente tem uma logística de entrega estabelecida para isso. Então a orientação que a Serve Brasil já há anos tem passado para os seus associados, mas para o mercado em geral, é olhar o aspecto de sustentabilidade em 3 aspectos. O primeiro, né, e é o mais nobre disso aí, é entender esse histórico que o setor tem, que ele nasceu com as retornáveis, então ele tem dentro do seu DNA a responsabilidade pela circularidade das embalagens. A gente nasceu desse jeito, a gente cresceu com a circularidade das embalagens. Então, a gente tem no nosso DNA a responsabilidade em colocar o produto no mercado e recolher ele para poder fazer a economia circular girar. Mas se você não tem isso muito presente no seu DNA, ou tem as suas dificuldades financeiras que não permitem isso, gente, isso é uma tremenda vantagem competitiva para suas áreas de marketing captarem essa tremenda força que você tem no consumidor final de valorizar, sim, e cada vez mais as empresas, as marcas, os produtos que têm como valor sustentabilidade e a questão de cuidar do nosso planeta. Né? E o terceiro ponto, se você não estiver convencido de nenhuma disso aí, nós temos um enforcement. Nós temos eu estou saindo de uma reunião agora no Palácio do Planalto, mais novos decretos de logística reversa que estão sendo colocados aqui. Então tem lei. E depois você vai passar esses bizus todos mais para frente em um outro podcast para falar sobre sustentabilidade. Você é muito simpático, vai ser uma satisfação para mim
bater um papo aqui com você. Opa! Já focando nessa questão da sustentabilidade, vamos falar um pouco sobre o Instituto Rever. Apresenta ele pra gente? Não, claro. É a nossa cereja do bolo, né? Então, a partir de 2018, a Serve Brasil se debruçou mesmo em desenvolver uma solução apropriada para dar uma tratativa ampla para a complexa questão da logística reversa no Brasil. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, desde 2010, está colocada, então essa legislação ela existe e a gente continua tendo, de um lado, lixões, né? Ou quando você não encontra lixões, que ainda tem de monte aqui no Brasil, você encontra aterros sanitários, muitas vezes não adequados, né? Que na verdade colocam um tapete em cima do que é um lixão. Então você tem uma questão aí mal parada para o meio ambiente urbano. E do outro lado, você tem as empresas demandantes, né, que colocam as embalagens do mercado, que querem ter uma solução apropriada, mas segura juridicamente e eficiente financeiramente. Ela não quer colocar dinheiro aos milhões e não vê resultado nisso aí, né? Então ela quer eficiência. As empresas elas precisam ter segurança jurídica e eficiência financeira para fazer os seus investimentos. E disso tudo, com o apoio muito forte da Fiesp, do Sistema S, acabou surgindo o Instituto Rever, que é uma entidade sem fins lucrativos, composta atualmente por 60 associações empresariais. A Serve Brasil é uma delas, é uma entidade fundadora, mas é uma delas. Eu estou tendo a honra de estar presidindo o Instituto desde outubro desse ano, por uma série de razões. É um trabalho voluntário que a gente faz. E o objetivo do Instituto Rever é o quê? É fazer com que os dinheiros das empresas demandantes, né, cheguem o mais próximo possível daquele real agente ambiental que a gente tem no Brasil, os catadores e as catadoras. Então é dar um pagamento pelo serviço ambiental que é prestado e muitas vezes até agora não reconhecido pela sociedade brasileira, dos verdadeiros heróis, e eu não estou exagerando nisso aí, que põem a mão na massa e limpam o meio ambiente e dão circularidade para esses materiais. Então aí nós estamos muito animados porque essa aproximação das empresas demandantes com as cooperativas de reciclagem, com os catadores, com as catadoras, vai propiciar não só a segurança jurídica e a eficiência financeira para as empresas demandantes, mas também maior dignidade para esses agentes ambientais, para os catadores e para as catadoras. Espero que, assim como eu, você tenha curtido esse conteúdo. Se você seguiu minha sugestão lá no início do episódio e está pronto para a festa, dá notão pra gente na avaliação do podcast e espalhe esse conteúdo. A gente se vê em algum bloco por aí.